Pessoal, boa noite novamente. Sejam bem-vindos. A partir desse momento, a aula está sendo gravada. 20 horas e 3 minutos. Nós estamos aí com a presença de 7 alunos na sala, mais uma aula de metrologia. E hoje, né, o nosso assunto, aula 9, instrumentos de medição, parte 1. Então, nós vamos aí iniciar esse tópico, né, falando dos instrumentos. E acredito eu que esse assunto ele vai ser subdividido em pelo menos 3 encontros, né, a princípio, né? E eu vou pedir a vocês para acompanhar, né, assim, a aula expositiva minha aqui. Qualquer dúvida que tiver, vocês podem ficar à vontade para perguntar. A previsão nossa aqui é em torno aí de 50 minutos. E espero que vocês estejam, né, bem aí. Nós precisamos depois conversar sobre a nossa avaliação, né? Então, de acordo com o calendário, a gente precisa fazer mais uma avaliação referente ao bimestre 2. Os trabalhos, né, já estou recebendo. Assim que todos entregarem, eu já vou começar a corrigir, tá certo? E depois publicar a nota. Então, a avaliação, eu estou pretendendo enviar o link para vocês amanhã, tá? Porque hoje, né, o prazo hoje encerra o período, então amanhã eu posso enviar o link e aí eu combino com vocês um prazo lá para vocês entregarem a prova, tá bom? Mas aí depois a gente fala sobre isso. Deixa eu voltar aqui no assunto principal nosso, que é a aula de hoje. Então, instrumentos de medição, parte 1. Então, os principais tópicos dessa unidade estão aí na tela, né? A gente vai falar sobre metrologia industrial e o seu campo de aplicação. Eu acredito que vocês já estão até por dentro, né, do conceito da metrologia industrial, porque nós já falamos sobre ela aqui no curso, né? E hoje vocês vão entender um pouco mais sobre o campo de aplicação dessa área da metrologia. Vamos abordar também sobre a hierarquia do sistema metrológico. É muito importante vocês saberem, né, como que funciona, né, a parte de organização do sistema metrológico, já que a gente vai falar de instrumentos, né? Então, vocês possivelmente vão trabalhar também com algum tipo de instrumento aí da empresa, ou mais de um, ou vários. E é importante entender aí como que funciona essa questão dessa hierarquia, né? Porque a partir da hierarquia é que vai ocorrer aí a regulamentação, né, do uso e aplicação tanto dos instrumentos como todos os conceitos que envolvem os instrumentos, né? A parte de calibração, funcionamento aí dos laboratórios, né, de metrologia. Inclusive, o terceiro item também aí, nós vamos abordar a respeito também dos laboratórios de calibração. Vamos falar sobre acreditação, sobre calibração, padrões e rastreabilidade. E, no final aí, o quinto tópico, a gente já vai iniciar de forma mais específica falando dos instrumentos. Então, vai ter uma sequência de aulas, conforme eu falei. Então, nós vamos abordar a respeito dos diversos tipos de instrumento, pelo menos aqueles mais, assim, que estão mais relacionados, né, ao dia a dia de vocês, né, e falar sobre a classificação deles e como que eles são aplicados. Nós vamos ter momentos também, assim, voltados mais à questão da interpretação desses instrumentos. Nós vamos falar de leitura, assim, como que cada instrumento funciona, as escalas, os sistemas, né? Sistemas de medidas que estão relacionados a esses instrumentos, mas isso será em aulas futuras. Então, na aula de hoje, a gente vai estar dando início, que é como se fosse uma aula introdutória. Então, vamos lá, né? Vamos dar início aqui. Pessoal, é o seguinte, a primeira coisa que a gente tem que pensar aí é com relação a quando a gente vai, por exemplo, efetuar uma medição, né? Está dizendo para nós assim, olha, toda medição é realizada sob condições reais.
não sobre condições ideais. O que está acontecendo, então? Eu estou querendo dizer para vocês que não existe uma condição ideal, né, para a gente efetuar uma medida, seja qual ela for, seja qual instrumento for. Então, o processo de medição, de modo geral, a gente já falou sobre isso aqui no curso, mas é bom frisar. Então, nós temos aí o que a gente chama de diversas influências que ocorrem durante o processo de medição, né? Na aula passada, inclusive, a gente abordou muito sobre isso. Nós falamos lá das variáveis do processo, não sei se vocês estão lembrados do assunto, né? Aquele exemplo que eu dei lá do aeroporto, né? A gente falou muito da questão das variáveis, e é isso que eu estou dizendo novamente para vocês. Então, o sistema de medição, você tem situações que estão relacionadas ao mensurando, ao método, à máquina, né? Que pode ser o equipamento também, aí, ou o instrumento, mas aí está sendo contextualizado como máquina, né? Que é o instrumento de medição ou equipamento de medição que está sendo levado em consideração. E também o meio ambiente, que é aquele ambiente ali que vai fazer parte ali do momento que você estiver, então, trabalhando ali e desenvolvendo as suas medições. Então, de certa forma, você pode ter influências, né, de todos esses elementos que estão aí nessa estrutura, né? Isso aí faz parte do sistema de medição, a gente já estudou ele. E aí as condições de medição, como eu disse, elas nunca vão ser, assim, de certa forma, ideais para nós. Sempre a gente vai ter algum tipo de situação ali envolvida. E aí, em função disso aí, é que ocorrem os erros, né, e também as incertezas no processo de medição. Então, por que a gente precisa falar sobre isso novamente? É um assunto que a gente sempre vem falando nele, mas é importante a gente entender o seguinte, que quando você lançar a mão de um determinado instrumento, tudo isso vai fazer parte daquele momento ali que você estiver medindo, né? Seja no laboratório, seja lá na área, por exemplo, no chão de fábrica, por exemplo, em qualquer momento do dia a dia, até mesmo na sua vida pessoal aí, no seu cotidiano, qualquer instrumento que você lançar a mão dele, seja ele mais preciso, menos preciso, com maior grau de exatidão ou menor grau de exatidão, seja um instrumento mais moderno, menos moderno, não importa. Então, as condições sempre serão aquelas que são consideradas reais e as interferências e os parâmetros e as variáveis estarão ali. E a gente vai ter que conviver com isso, né? A gente já falou sobre isso também. Quer dizer, isso é um processo, né, normal, e não tem como a gente sair fora. O que dá para fazer, na realidade, é a gente trabalhar de uma forma a tal ponto de diminuir o grau de incerteza no processo. Então, veja bem, existem fontes de erros em medições e em calibrações. Isso está citado aí no item 1, reforçando o que eu já falei. Por outro lado, existe também a necessidade da confiabilidade metrológica. Mesmo que a gente viva dentro dessa incerteza, nós precisamos ter em mãos um resultado, e esse resultado ele precisa ser confiável. E é aí que está a grande questão. Porque como que a gente convive com a incerteza e, ao mesmo tempo, precisa de uma certa confiabilidade? Então, a metrologia, ela trabalha basicamente para tentar minimizar o máximo possível, né, essas faixas de incerteza, trabalhar a questão dos parâmetros, das variáveis, no sentido de a gente ter aí um resultado o mais confiável possível, né? Estou falando também para a gente aí no item 3, que é fundamental a montagem, né, dos processos de medição para que eles sejam também confiáveis, porque isso tem tudo a ver, né, ali no momento que você vai se organizar para poder medir, né? Então, aquele comportamento que você tem ali naquele momento, né, até mesmo, né, a escolha do instrumento, né, o tipo de graduação que o instrumento vai ter, o sistema de medição que você está aplicando ali, né, as grandezas, etc. Tudo isso faz parte. O operador também, né, que é um fator humano. Então, a gente precisa, para a gente ter aí essa confiabilidade, a gente precisa entender que os processos de medição precisam ser confiáveis, né? A manutenção do processo como um todo,
esse processo ele precisa ser contínuo. Quer dizer, não adianta, por exemplo, eu trabalhar hoje de uma determinada forma, obedecendo um padrão de trabalho, né, e seguindo algumas regras de medição, e amanhã eu mudo esse conceito, essa regra. Então, eu preciso garantir uma certa continuidade. Isso é muito importante, principalmente em processos contínuos. A indústria trabalha com processos contínuos de fabricação em série, né? E isso é fundamental para nós aqui. Outra questão está voltada à qualificação profissional. A gente sabe, né, que o profissional que está envolvido aí na parte de medição, ele precisa ser altamente capacitado para isso, né? Ele precisa dominar ali as habilidades necessárias, as competências, né? A gente tem aí uma infinidade de instrumentos e máquinas de medição e equipamentos voltados para a parte de metrologia, principalmente na parte industrial, e o domínio, né, ali por parte do profissional é fundamental, né? Essas pessoas elas precisam passar por treinamentos, reciclagem, acompanhar inclusive a evolução, né, que existe aí na área, que é muito grande, né? Os instrumentos a todo momento existe o lançamento aí de um instrumento mais moderno e as tecnologias que são embarcadas, né, nesses instrumentos e nesses equipamentos, isso tudo faz parte, né, assim, das pessoas terem que dominar, principalmente a utilização desse instrumento. E conhecer também a evolução das normas, né, porque tudo que se faz é normalizado. Outra questão é a gente precisa entender por que é necessário, né, a redução das incertezas. Eu até já abordei aqui. Isso está diretamente relacionado à qualidade do produto final, tá certo? Essa confiabilidade que está sendo colocada aqui, ela passa muito por a questão da redução das incertezas. E nós temos também que entender que aquele instrumento que a gente utiliza ele lá no dia a dia para efetuar as medições, ele precisa estar devidamente aferido e calibrado. E essa calibração também, está aí, né, mencionada no item 7, também faz parte para ajudar a gente a ter essa confiabilidade aí. Então, não adianta você trabalhar com um instrumento, né, e se ele não estiver devidamente liberado, né, pelos órgãos competentes, ou seja, da melhor forma, né, aferido e calibrado, você não vai conseguir chegar no resultado, ou seja, o seu trabalho será em vão. Então, reunindo todas essas questões aí que eu acabei de abordar, nesses 7 itens, dá para a gente ter uma ideia geral da importância que se tem, né, de buscar, né, assim, a melhoria contínua desses processos. São N fatores, tá, gente? E tudo isso tem que ser levado em conta. Então, vocês vão lembrar disso, né? Quando estiver trabalhando lá, vocês vão lembrar do que eu estou falando agora, porque esse é o cotidiano do técnico, é o dia a dia, né? Seja no ensaio, seja no momento ali de medir uma peça, seja no momento de registrar um resultado aí de uma variável, de um processo, né? Pode ser ali um processo industrial qualquer. Então, em todo momento, né, a atividade profissional do técnico, ela requer conhecimento, habilidade, competência para trabalhar com a parte de instrumentação. Tá certo? Bom, então a pergunta ela continua. Como obter resultados confiáveis em medições imperfeitas? Já que nós não temos uma condição ideal, a nossa condição ela é sempre real, né? Então o campo ideal não existe, então nós temos as incertezas e como conviver com elas e ainda assim ter, né, esses resultados que vai gerar para nós a confiabilidade que a gente precisa. A gente precisa confiar, precisa saber que existe por trás de tudo um certo grau de controle que vai garantir essa confiabilidade para nós nesse resultado final. Então, se a gente for analisar, né, voltando na questão do conceito da metrologia, a gente vai entender, por exemplo, que a metrologia ela é responsável também, né, por garantir todas as situações aí que vai gerar essa confiabilidade para nós. Tá certo? Então, veja bem, a metrologia, a gente já sabe que é a ciência da medição.
Mas não se trata simplesmente de pegar um instrumento e efetuar uma medição. Então, o conceito, né, ele nos leva a entender que assim, a área de metrologia ela abrange muitos aspectos, tá certo? Que vai dar para nós essa confiabilidade. Olha só, metrologia abrange todos os aspectos teóricos e práticos, não só os práticos, né, mas os teóricos também. Haja visto que a prática, né, ela é desenvolvida, mas dentro da questão, né, prática, existe a fundamentação teórica, que é fundamental. Então, está dizendo para nós o seguinte, que é todos os aspectos teórico e prático que assegura a precisão exigida, olha bem, a precisão exigida no processo produtivo. Então, já é aquela metrologia focada na produção, né, no dia a dia. A técnica garante a qualidade de produtos e serviços por meio de calibração do instrumento. Então, já estou aqui ressaltando a questão da calibração do instrumento, já que a aula nossa de hoje ela está mais voltada para a questão do uso do instrumento. Então, nós vamos começar a entender que é fundamental a calibração do instrumento para você garantir essa confiabilidade, né? Você tem o método, tem todas aquelas as situações que envolvem o processo de medição, mas o instrumento ele está ali e ele precisa estar devidamente calibrado. Ele pode ser, por exemplo, analógico ou digital, isso não importa para nós. O fato do instrumento ser digital não quer dizer que ele não tenha também que ser calibrado. Pelo contrário, passa pelo mesmo processo, tá ok? E outra coisa que está sendo relacionada para nós nessa definição aí é a questão da realização dos ensaios. Então, nós vamos ver aqui como é que funcionam esses ensaios, né? Então, os instrumentos, muitas vezes, eles precisam, né, ser levados para laboratórios, né, que são laboratórios específicos para calibração, para que esses instrumentos sejam, né, avaliados, para a gente poder ter a certeza, a certificação ali, né? Quer dizer, no momento que esse instrumento volta para ser utilizado na fábrica, né, num determinado processo, ele volta com digamos assim, a garantia de que ele vai produzir ali o que deve ser produzido. Quer dizer, qual que é o objetivo desse instrumento? Então os laboratórios, né, a gente precisa fazer, então, essas calibrações. Normalmente, isso são feitos em laboratórios específicos para essa finalidade. Bom, aqui nós temos aquela divisão que eu já mostrei para vocês em aulas passadas, para a gente entender que a metrologia ela é dividida em 3 grandes áreas. Então, nós temos ali a metrologia industrial, metrologia legal e metrologia científica. E no nosso caso aqui, como a gente vai lidar mais especificamente falando de instrumento, e como a gente está abordando a questão da qualidade do produto, né? Nós estamos abordando aqui a questão da confiabilidade, isso tudo tem a ver com o processo produtivo. Então, a gente vai entender que o campo da metrologia que está mais direcionado para essas questões que envolvem o uso do instrumento no contexto do chão de fábrica é a metrologia industrial. Então, está dizendo assim, olha, a metrologia industrial ela está preocupada com o controle de qualidade, o desempenho, eficácia e eficiência do processo. Evidentemente que as outras áreas da metrologia, né, a metrologia legal, por exemplo, que cuida das leis, das regras, das normas, também faz parte e dá sustentação para a metrologia industrial. E a metrologia científica, que está mais no campo da pesquisa, né, do conhecimento dos métodos, também sustenta, né, todas as ações que são desenvolvidas na metrologia industrial. Mas na metrologia industrial é a parte que está mais diretamente ligada ao contexto, como eu disse, do dia a dia da fábrica, né, dos diversos processos aí. Então, cabe à metrologia industrial assegurar o adequado funcionamento dos instrumentos de medição que são usados na indústria, né, na produção de bens, né, serviços, bens materiais, por exemplo, e também nos ensaios. Então, veja bem, existe uma cobertura, né, quer dizer, existe digamos assim, uma abrangência que ela vai atuar tanto na questão da fábrica, do dia a dia ali, e como também na parte de ensaios, os mesmos ensaios que são utilizados para poder ajudar no processo de calibração e aferição dos instrumentos.
Então, uma vez o instrumento sendo confiável, vai ajudar bastante também na questão da confiabilidade lá no processo produtivo. Quer dizer, uma coisa leva a outra. Tá ok, gente? Vocês estão entendendo? E aí, como que são feitos esses serviços? Dentro da metrologia industrial, as principais atividades são essas que estão aí, olha. Então, a gente trabalha muito com a questão da aferição dos instrumentos, fazer muitas vezes teste para verificar, por exemplo, se o instrumento está de acordo, se ele está realmente funcionando adequadamente, né? Ensaios, calibração, certificação, controle dimensional desses instrumentos. Muitas vezes o instrumento precisa ser desmontado, né? Às vezes precisa trocar uma peça. Se for uma máquina de medição, por exemplo, mesma coisa, passa por manutenção, né? E também tem a questão da qualificação técnica, ou você atestar, né? Tanto na parte do pessoal que trabalha, né? Dos técnicos que são responsáveis para fazer esse tipo de serviço, que aí também depende, né? Deles serem qualificados, como também uma qualificação voltada ao próprio equipamento e à máquina, ou mesmo o instrumento que está ali envolvido. Então, quando a gente falar para vocês assim, olha, na metrologia industrial, aí você vai falar a respeito de laboratório, quais são as atividades principais? São essas que estão aí, né? Não é aquele laboratório de ensaio lá que vocês conhecem lá para fazer ensaio de materiais, não. Esse laboratório está mais voltado à parte de instrumento, de instrumentação, para cuidar dos instrumentos, para analisar como que eles estão funcionando, né? Imagina uma empresa que trabalha com usinagem, digamos que ela tem lá vários instrumentos ali, paquímetro, micrômetro, régua, né, relógio comparador, por exemplo, são instrumentos voltados à parte de metrologia mecânica. Periodicamente, esses instrumentos têm que ser enviados para os laboratórios para que eles sejam o quê? Avaliados, né? Então, eles precisam estar devidamente, como eu disse, calibrados, né, aferidos, calibrados e certificados pelo órgão competente. E quem é o órgão competente? O Inmetro dita as regras, através das suas redes de calibração, mas também existem laboratórios aí credenciados para fazer o serviço. Então, no processo principalmente no processo de calibração, que é uma atividade muito comum no laboratório, então o que vai acontecer? Todo serviço, né, ele é feito por órgão competente. Então, por exemplo, no caso da RBC, né, que é a Rede Brasileira de Calibração, é um desses órgãos. É um órgão oficial, vinculado ao Inmetro. Então, o que eles vão fazer na realidade? Eles vão trabalhar em cima do instrumento para tentar verificar se o mesmo atende, né, às necessidades ali e se o funcionamento dele está de acordo. Então, o processo de calibração, na realidade, ele vai contribuir para a questão para minimizar os efeitos da incerteza sobre o processo de medição, né? E a etapa de rastreabilidade, que eu vou mostrar daqui a pouco para vocês, assim que eu for falar da hierarquia metrológica, vocês vão entender o que é essa rastreabilidade, ela faz parte dentro desse processo. Quer dizer, você calibra, né? O próprio instrumento também, ele carrega dentro de si a incerteza. Olha que interessante. A incerteza não está só no processo. Ela está também no próprio equipamento, no instrumento, na máquina de medir, etc. Então, a incerteza do instrumento, né, que faz parte dele, já que não existe instrumento perfeito, né, para medir, também ele precisa, né, ali ser avaliada a incerteza dele, se ela está dentro ou fora dos padrões estipulados pelo próprio fabricante do instrumento. E a qualidade do processo já seria o resultado de todo esse controle que é feito em cima desse instrumento, né? Com relação à hierarquia do sistema metrológico, e aqui a gente vai falar a respeito de rastreabilidade e disseminação, como é que funciona isso? Basicamente, gente, essa pirâmide que está aí, olha, vai mostrar para a gente que existe realmente uma hierarquia funcionando. O processo, ele não começa de baixo para cima, ele começa, na realidade, de cima para baixo. Porque nós temos aí o órgão primário, né, que é o Bureau Internacional de Pesos e Medidas, né, e que vai de cima para baixo orientando todas as ações para os diversos segmentos que estão envolvidos no processo metrológico. E todos esses setores, né, desde o BIPM, né, desse Bureau, até chegar no laboratório de chão de fábrica, então existe o quê?
um certo regramento, né? Então, existem as normas aí para serem seguidas, e nós temos os padrões que são utilizados para fazer esse tipo de serviço. Então, o que é que acontece? Todas essas atividades que eu falei aqui, olha, né? Aferição, testes, ensaios, calibração, controle, manutenção, qualificação técnica, tudo isso não vai acontecer, né, assim, de forma aleatória. Então, você tem que seguir como se fosse um padrão de trabalho orientado por órgãos superiores. Então, por exemplo, aqui no Brasil eu tenho o INMETRO, que é o Instituto Nacional de Qualidade Instituto Nacional de Metrologia e Qualidade Industrial. Só que o INMETRO, ele depende, né, de uma instância superior a ele. Então, por isso que existe a pirâmide. Então, você tem, por exemplo, se você vai fazer uma atividade de calibração em um determinado ensaio, você tem que entender que existem padrões de referência que vão orientar essa calibração e esse ensaio que você vai fazer. Então, lá no chão de fábrica, por exemplo, quando você estiver trabalhando dentro da empresa, né, aí você já está fora do laboratório, mas você está ali usando ali um instrumento no dia a dia, você tem que entender que tudo que você faz ali, né, existe uma regra, existe uma norma e uma orientação técnica para isso. Isso vem de cima. Então, o processo de rastreabilidade, ele acontece na medida que você está trabalhando com o instrumento, uma vez que ele é calibrado também e aferido por um órgão competente, você trabalha com ele, e esses resultados que você vai obtendo, eles são, de certa forma, acompanhados, e se caso tiver alguma inconsistência ou algo meio fora do padrão, isso vai alimentando o processo da pirâmide, né, e isso retorna para os órgãos competentes em forma de informação, e que esses dados vão sendo trabalhados novamente e para tentar melhorar todo o processo normativo. E por isso que existe a disseminação. Então, na realidade, o que acontece? É como se fosse um ciclo de trabalho que vai acontecendo, na medida que todas as atividades vão acontecendo, de maneira que vai aprimorando o processo, né? Então, você cria essa rastreabilidade que vai alimentar os órgãos superiores, e os órgãos superiores trabalham no sentido de disseminar essa cultura metrológica, no sentido de promover esse ciclo de melhoria contínua. Então, a metrologia ela funciona como se fosse realmente um ciclo, acompanhando, né, todo o processo normativo, mas que esse processo normativo também ele não é um processo final, ele precisa ser também retroalimentado para ele ir melhorando de tempos em tempos. Então, é um processo contínuo. Então, a melhoria, né, aquela qualidade que a gente falou dela, é algo assim, sempre perseguido, né? Seja por todos os setores aí, né? Imagina uma empresa, por exemplo, que ela precisa perseguir essa qualidade. Ah, mas eu já tenho a qualidade que eu desejo. Mas existe a necessidade de uma busca que está sempre melhorando. Então, o trabalho todo é feito em cima desse processo cíclico, né? Que eu acabei de dizer aí para vocês. Tá bom? Então, os laboratórios de metrologia, normalmente é que sejam, né, os oficiais, vinculados diretamente aos órgãos competentes, ao INMETRO principalmente, mas aqueles também laboratórios que são acreditados para fazer o serviço, né, muitos deles, inclusive, são laboratórios que estão vinculados à iniciativa privada, às vezes ligados também às universidades, né, ou às vezes às fundações. Então, existem muitas empresas, por exemplo, que têm o próprio laboratório dela, né? Então, eles precisam atuar de forma isenta, é o primeiro ponto importante aí, né? Tem que avaliar, né, com responsabilidade o impacto das incertezas sobre os processos, que seja sobre os instrumentos, né, uma vez sendo calibrado, mas também em cima do próprio processo produtivo, né? Tem que também analisar, por exemplo, se todo o trabalho que está sendo feito tem uma qualidade, né, adequada, né? Imagina só, você vai emitir um certificado, você vai oferecer um laudo, por exemplo, você tem que garantir esse resultado, correto? E outra coisa é a questão da confiabilidade, que a gente já falou, né? Então, tudo isso, gente, vem pelo respeito à normalização. Então, os procedimentos são muito rigorosos, né? No mundo produtivo hoje existe uma competição muito grande, as empresas estão lutando muito para se estabelecer,
E aí a gente sabe, né, que grande parte das questões que envolvem a qualidade final do produto passa pelos aspectos relacionados à metrologia, né? E tudo isso que a gente vem falando aqui e desse rigor, né, que tem que existir. Então, veja bem, os laboratórios de metrologia podem existir dentro de indústrias, em órgãos de normalização oficiais, centros de pesquisa e desenvolvimento, institutos de ensino, né, ou instituições de ensino, alguns prestadores de serviço e instituições governamentais, né, vinculadas diretamente ao governo. Então, se você perguntar para mim assim, quantos laboratórios existem no Brasil? São vários laboratórios. Você pode, inclusive, fazer uma pesquisa, né, que você vai verificar laboratórios aí especializados para fazer determinado tipo de serviço, né? Alguns são mais específicos, né? Nós temos aí alguns exemplos, tá vendo? Olha, nós temos os laboratórios do Inmetro, né? Tem, inclusive, o link de acesso, né, para você entrar lá depois e dar uma olhada para você ver como funciona. Cada laboratório desse que está citado aí, olha, tá vendo? Ele faz parte do Inmetro. E nós temos também outros laboratórios que são acreditados pelo próprio Inmetro. Então, não é só o laboratório diretamente vinculado ao Inmetro, mas outros laboratórios, como eu disse, né? Nós temos aí esses todos aí, vinculados a outros setores da comunidade, inclusive na comunidade industrial, que também fazem parte, e eles prestam serviço, né? Uma escola, por exemplo, igual o Cefet, por exemplo, lá em Timóteo, de repente, se o Cefet resolver prestar serviço para a comunidade, né, o Cefet é uma autarquia federal, né? Ela pode, né, ela tem uma fundação, que é a Fundação Cefet Minas, e uma vez, né, tendo esse interesse, né, de prestar serviço externo, ela pode buscar a acreditação junto ao órgão competente, que é o Inmetro, e a partir da acreditação, caso ela tenha a infraestrutura necessária para produzir esse tipo de serviço com qualidade dentro das normas, ela pode começar a prestar serviço, seja de calibração, aferição, testes, fazer ensaios, por exemplo, diversos. Muitas empresas fazem isso, né? Elas investem maciçamente nos seus laboratórios e elas atendem, por exemplo, um serviço interno dela mesmo, para consumo interno dela, e muitas vezes ela presta serviço para fora também, para atender outros clientes, tá? Então, os ramos, né, de atividades do Inmetro, é bom frisar também, né, que vai abranger todo esse tipo de trabalho que é feito. E também a questão legal está envolvida, como eu disse no início da aula, né? A parte de conformidade, porque as normas, por exemplo, estão sendo sempre trabalhadas, as normas, né? Os padrões, por exemplo, estão sempre sendo estudados. Existe muita pesquisa, né? Assim, muito trabalho científico nessa área da metrologia que vai fazer com que o processo esteja sempre em evolução. Então, todo esse processo, né, de renovação, ele precisa ser trabalhado, né? A gente está vendo aí, olha, igual hoje, por exemplo, né, só fazendo um parênteses aqui, o leilão da tecnologia 5G, não sei se vocês estão acompanhando, vai haver uma revolução muito grande, principalmente na parte de telecomunicações. E com certeza, né, gente, isso vai mexer com todas as estruturas, em todos os sentidos, inclusive com a nossa vida pessoal, né, cotidiano nosso, mas também dentro das empresas. Muitos equipamentos diferentes vão surgir, outros instrumentos vão aparecer, alguns instrumentos vão deixar de existir, as regras vão ter que mudar, o processo de normalização ele vai ser alterado de certa forma para atender a inovação que está chegando, né? Toda vez que a tecnologia ela avança, carrega dentro de si mudanças, né? E essas mudanças impactam também o campo da metrologia, tá? Nós temos aqui alguns exemplos de laboratórios, né? Laboratórios, inclusive, de empresas que fabricam instrumentos, né? Algumas ligadas, né, a fundações, tem empresas aí mais antigas, outras mais modernas, e essas empresas elas estão trabalhando, elas têm assim, a sua prestação de serviço aí, elas precisam, como eu disse, serem acreditadas para fazer, né? Para fazer ensaios, por exemplo. O Instituto Tecnológico
de ensaios, por exemplo, que é o ITEM, ele tem vários laboratórios lá na sua estrutura, né, de ensaios físicos, de ensaios químicos, mecânicos, elétricos, térmicos. É um exemplo que eu estou dando para vocês. E se você pesquisar, você vai encontrar outras instituições prestando esse tipo de trabalho, tá certo? Aqui nós temos, olha, para vocês conhecerem, o que a gente chama de certificado de acreditação. Então, esse documento ele é fundamental para que o laboratório tenha, né, aí a credencial para prestar serviço. Então, ele precisa ser renovado de tempos em tempos. Normalmente, o laboratório ele passa por uma auditoria, periodicamente, né? Então, as pessoas lá, né, responsáveis, né, lá no Inmetro, eles vão, visitam, fazem as auditorias, verificar se o laboratório está de acordo, se ele está atendendo às exigências. Então, eles vão trabalhar, por exemplo, para fazer algum tipo de calibração do instrumento ou de ensaios, precisa estar devidamente acreditado. Então, eles precisam desse certificado aí, que é emitido pelo órgão competente de normalização, né? Então, no que diz respeito à calibração, né, a gente vai perceber o seguinte: como que é feito isso lá dentro dos laboratórios? Se você precisar, por exemplo, calibrar um paquímetro, como é que isso é feito? O instrumento ele é enviado, né, para o laboratório de calibração e lá é feita uma operação de comparação. Basicamente, eles vão verificar se esse paquímetro, se ele realmente está efetuando as medições dentro dos padrões normalizados. Então, o conceito, né, de calibração é esse que está aí, olha. Calibração é o conjunto de operações que estabelecem, sob condições específicas, né, ou especificadas, a relação entre os valores indicados por um instrumento, que é o calibrador, né, que é o instrumento que você vai usar para poder aferir o seu paquímetro, por exemplo, e com o sistema de medida materializado. Então, você tem o sistema de medida instituído, materializado, você vai usar como referência, e a partir dele você vai usar um outro instrumento para poder aferir o seu instrumento. Então, basicamente, o processo é feito por comparação. Então, veja bem, eu vou dar um exemplo para vocês. Digamos que eu queira calibrar uma balança. Nós temos aí, todo mundo conhece uma balança, né? Pode ser essa balança mesmo de supermercado ou uma balança industrial, qualquer uma. Então, essa balança precisa passar por um processo de calibração. Então, o que acontece? Essa balança ela é enviada para o laboratório. Então, o profissional responsável ele vai lançar a mão do padrão. Então, você tem lá os padrões de massa. Esses padrões de massa, eles seguem, né, o padrão universal. Você pode ver que aquilo que eu falei para vocês da hierarquia metrológica, ela chega nisso aí. Por quê? Porque esses padrões que vão ser usados aqui para ajudar a aferir a balança, eles precisam seguir, né, os padrões internacionais, as referências. E esse padrão, ele também tem um certo grau de incerteza. Olha que interessante. Então, quando você usa o padrão para efetuar a calibração da balança, o padrão em si ele já carrega um certo grau de incerteza. Nesse caso aí, por exemplo, nós estamos dizendo aí, olha, que a massa padrão que está sendo usada para calibrar a balança, né, ela tem 100 mais ou menos 0,002 gramas. Quer dizer, essa fração de mais ou menos 0,002 gramas é o valor da incerteza associada ao padrão. Então, você já sabe, por exemplo, que a sua aferição da balança e a futura calibração dela vai ficar dentro de uma faixa, tá certo? Então, aí o que vai acontecer? Assim que você utilizar o padrão, esse padrão normalizado, junto com a sua incerteza para calibrar a balança, você vai verificar, por exemplo, se a sua balança está registrando um valor, né, e esse valor vai ser comparado com o valor do padrão, para você saber se a sua balança realmente está dentro da faixa aceitável. Caso a balança não esteja, ela precisa passar por manutenção. Ou se ela estiver dentro, você emite o certificado liberando a balança e dizendo que ela está devidamente calibrada. E aí você emite um relatório de calibração, mais ou menos parecido com esse. Dentro desse relatório vai aparecer o contratante,
né, quem contratou o serviço, o contratado. Então, você tem os dois, né, um prestando serviço para o outro, né, quem contratou e a pessoa que vai prestar o serviço, a empresa que vai prestar o serviço. Dentro do relatório, precisa ficar expresso o sistema de medição que foi utilizado para efetuar a calibração. Existe uma síntese, né, da calibração, ou seja, tem que descrever o serviço que foi feito, o padrão que foi utilizado, depois o procedimento em si, né, se aconteceu algum problema, se teve que fazer alguma alteração, tudo isso vai no relatório. As condições ambientais, ali do momento que foi feito o serviço de calibração, e os resultados, né, que são os valores que foram obtidos a partir do processo de calibração. Tudo isso vai no relatório e você emite um relatório. Então, quando você devolve, né, ou você entrega, né, a sua balança, o seu instrumento, o que for, para o seu cliente que contratou o serviço de calibração, você entrega junto para ele o certificado. Então, você vai atestar, né, você vai dar para ele a garantia que aquele instrumento está de acordo, que ele pode continuar utilizando aquele instrumento por um período, né? Aí tem um período de vigência, porque a calibração ela pode se perder também com o tempo, você tem que refazer o serviço. Os instrumentos, normalmente, existe um processo periódico, né, recomendado pela norma, para cada tipo de instrumento, por exemplo. Existem instrumentos que precisam de um rigor maior, precisam manter a calibração mais em dia, outros menos, mas existe uma regra para isso. Ok, gente? Com relação à incerteza de medição, a gente vai voltar na questão da busca, né, daquela confiabilidade. A gente já sabe, né, que o instrumento precisa estar calibrado, aferido, tem que ter a certificação, porém, existem outros fatores também que influenciam. E aí eu já estou falando mais do fator humano. Então, não adianta, né? Tudo isso que é feito depende do homem, do profissional que vai executar. Então, ele precisa ter conhecimento, habilidade e atitude para fazer esse trabalho. Porque, na realidade, se você vai fazer um trabalho de calibração, mesmo você tendo a norma, você tendo os instrumentos para efetuar a calibração, os padrões, tudo, mas ainda não é o suficiente, porque o fator humano também, ele faz parte. E os conhecimentos, né, principalmente para a pessoa ter o entendimento de como que o serviço de calibração é feito. Como eu disse no início da aula, né, tem que ser treinado, tem que ter as competências aí requeridas para fazer esse tipo de serviço e as habilidades ali para ele executar o trabalho e, principalmente, questões pessoais também. Né? Não é qualquer pessoa. Ele tem que ter até, inclusive, uma habilidade pessoal ali que nem todas as pessoas possuem, né? Principalmente com relação ao comportamento dela. Né? São profissionais altamente especializados, muitas vezes chamados de técnicos, né, em metrologia. Né? Então, para a gente poder trabalhar na redução da questão da incerteza, né, para melhorar, aumentar a confiabilidade, outra questão importante é a questão do próprio laboratório. Né? O laboratório precisa passar por todo o processo de organização, né? Ele precisa estar bem organizado. Né? Como eu disse para vocês, né, as auditorias são feitas periodicamente, e aquela certificação que o laboratório tem, ela é emitida por um órgão competente. Então, ele precisa manter ali todas as suas credenciais, obedecendo, né, os órgãos competentes. Outra questão importante é com relação à obediência ao processo normalizado. Né? A gente não consegue desenvolver, né, e alcançar qualidade fazendo as coisas assim de forma aleatória. Não. Tem que seguir uma norma direitinho, aplicar, tem que ter o rigor técnico. Né? A gente fala que tem que obedecer, né, todo o sistema de qualidade. Tá? E as normas, né, voltadas à parte de calibração, né, a 17025, elas estão em consonância com as outras normas, principalmente as normas da qualidade. A ISO 9000, por exemplo, 9001, né, que são voltadas à questão da qualidade industrial, porque passa também por esse aspecto. Né? Não adianta eu falar de qualidade do produto se eu tenho problemas com qualidade do próprio instrumento que eu uso no meu procedimento lá, no meu processo industrial. Então, isso tudo
faz parte, as normas elas estão interligadas e a gente precisa pensar nisso, né? Outra questão importante são os próprios equipamentos, os instrumentos. À medida que a tecnologia vai avançando, a gente precisa investir em equipamentos mais modernos, vai trazer para a gente um grau de confiabilidade maior, né? Até, né, os instrumentos, eles carregam em si as incertezas, mas eles sendo mais modernos, a gente tem uma garantia que o nível de incerteza também vai reduzir. Isso tudo vai ajudar a melhorar a qualidade do nosso produto, tá certo, gente? Aqui nós temos alguns exemplos também em relação aos padrões, né? Não adianta só o equipamento de medição, o instrumento, mas os padrões que são usados na calibração, também eles precisam ter toda essa garantia, né, eles precisam ser rastreados, né? O que é isso? Os órgãos competentes acompanham esses padrões. Não adianta, você vai calibrar um instrumento e o próprio padrão está com problema, então não adianta. Então você não vai conseguir fazer a calibração devidamente, né? Trabalhar com estimativas realistas, com métodos atuais, né? Aumentar o nível de repetição das leituras e dos ensaios para você chegar num resultado mais aprimorado, né? Efetuar correções de variáveis, alterar alguma variável de processo para você afunilar um pouco mais o seu resultado e aproximar esse resultado do valor verdadeiro ali, tá certo? A questão tecnológica, gente, ela é fundamental. Mas existe um aspecto que é importante a gente frisar aqui, que é a questão econômica. Olha bem o que eu vou dizer para vocês. Na medida que você investe maciçamente na questão da tecnologia, para você ter um processo, por exemplo, né, metrológico bem avançado, tecnologicamente avançado, você sabe que isso gera custo. Então, você vai fabricar um produto, por exemplo, e você quer estabelecer um processo de controle de fabricação tecnologicamente bastante avançado, você vai ter certeza que esse produto final seu, ele vai sair um produto mais caro. Então, você tem que analisar, por exemplo, até que ponto esse investimento em controle metrológico vai ser viável para esse produto que você está fabricando. Então, se a exigência de qualidade desse produto requerer, né, um alto padrão de controle, aí sim, você vai ter que investir na qualidade do seu processo de medição, na calibração, em tudo que tiver ali de forma relacionada ao seu instrumento, né, e ao processo de medição em si. Por outro lado, você tem que entender o seguinte, como eu disse, se você investe muito, você vai agregar valor ao produto final. Então, é aquela coisa, né? Quanto mais qualidade no produto final, subentende que o produto fica mais caro. Então, a gente sempre fala o seguinte, que tem que buscar o equilíbrio. Então, olha bem, do ponto de vista tecnológico, quanto menor os erros do padrão, é melhor, logicamente, porque se você reduz a incidência de erro, o grau de incerteza também cai, a confiabilidade aumenta. Por outro lado, do ponto de vista econômico, quanto menor, né, o valor dos erros, mais caro é o produto. Então, as pessoas que estão envolvidas aí com o desenvolvimento dos produtos, né, e, obviamente, com os processos de produção, elas vão ter que estudar uma forma de promover aí um equilíbrio entre a tecnologia e a economia do processo. Se o produto fica muito caro, ele não vende. Não adianta você fabricar com muita qualidade, porque às vezes o mercado também não vai absorver seu produto. Por outro lado, se você não investe tecnologicamente nos processos e nos processos metrológicos, também você perde qualidade. Por outro lado, você precisa também, às vezes, de um produto de alta qualidade para atender uma determinada exigência. Aí você tem que investir. Tem a questão também da concorrência e tem a questão do controle dos órgãos competentes, que passa pela avaliação tanto dos laboratórios, dos instrumentos, né, e também no produto final. Imagina você, por exemplo, você está comprando um produto na loja e esse produto, ele existe lá o que a gente chama de não conformidade. Então, imediatamente você já vai pensar, olha, a qualidade desse produto não é boa. Quando você vai rastrear todo o processo produtivo desse produto, você vai ver que houve algum problema lá atrás, né? Ou pode ser na produção,
ou pode ser na máquina que foi usada para produzir, nos instrumentos, na calibração. Então, o processo de você rastrear é você tentar descobrir onde foi a parte mais vulnerável de toda a cadeia produtiva. E a gente sabe que a metrologia também faz parte da cadeia produtiva. Então, você vai identificar ali onde que está a questão que você precisa trabalhar. Ah, eu vou ter que melhorar a qualidade. Tudo bem, então vou investir em mecanismo de controle e melhorar a qualidade. Né? Ou então eu vou ter que reduzir um pouquinho a qualidade. Então, eu vou ter que adequar a situação. Né? Se ficar muito caro, eu não consigo vender. Ah, se ficar muito barato, fica ruim. Como é que eu faço? Aí vem o equilíbrio que eu falei para vocês. Tá certo? Então, gente, o equilíbrio é fundamental. Então, olha bem, adota-se como padrão, tá certo? Um elemento que nas condições de calibração e para cada ponto de calibração apresente a incerteza não superior a 1/10. Olha bem o que eu estou falando, de 1/10 de incerteza esperada para o sistema de medição a calibrar. O que é isso? Para fazer esse equilíbrio que eu acabei de falar para vocês, normalmente eles utilizam essa relação que está aí, olha. Elas vão utilizar, por exemplo, o U padrão, que é a incerteza padrão, e que ela seja menor ou igual a 1/10 da incerteza do instrumento. Então, você pega lá um paquímetro, por exemplo, de um determinado fabricante. Se ele tiver uma determinada incerteza, um valor X lá, você tem que pegar e dividir esse valor da incerteza do instrumento, que tem a ver com a resolução do instrumento, por 10. E aí você vai achar o que a gente chama de U padrão. E esse U padrão vai ser a sua referência que você vai utilizar para trabalhar essa questão do equilíbrio entre a exigência da qualidade no controle, né, e a questão do produto ali. Então, veja bem, só para título de exemplo aqui. No caso aí, olha, para vocês entenderem o que significa esse U padrão. Eu tenho um paquímetro, por exemplo, que ele tem uma resolução de escala de 0,05 milímetros. Como é que eu faço para me determinar o meu U padrão? Eu vou pegar o meu 0,05, tá certo? E dividir por 10. Eu vou calcular 1/10 desse valor que é próprio do instrumento. E aí eu vou ter o meu U padrão. Então, na realidade, a minha incerteza padrão para esse instrumento, ela vai gerar na casa aí de 5 micrômetros, né? Ou seja, 0,005 milímetros. Esse valor aí que vai ser o meu U padrão, ou seja, a minha incerteza padrão que eu vou usar como referência no processo relacionado à questão do equilíbrio entre tecnologia e economia. Tá certo? Aqui nós temos um exemplo, né, de como que é feito o trabalho de calibração dos instrumentos. Eu estou mostrando aí só para micrômetro e paquímetro. Então, nós temos os blocos padrões, seja para medição linear, né, ou então os anéis que são usados para medição de diâmetro, porque esses dois instrumentos aí, olha, tanto o paquímetro quanto o micrômetro, você consegue medir, fazer uma medição linear, né, que seja de medidas, né, de comprimento, como também medidas de diâmetro, seja externo, interno. Quando a gente for trabalhar os instrumentos, vocês vão perceber isso. Então, esse estojo que está aí, olha, são os blocos padrões, normalizados, que são usados para fazer a calibração do instrumento. E temos também os anéis, da mesma forma, que são utilizados para essa mesma finalidade. Tá bom, gente? Bom, finalizando a nossa aula, eu não vou avançar muito mais, eu queria só dizer a vocês o seguinte, que eu vou enviar para vocês na semana que vem um roteiro para vocês começarem a pesquisar sobre os instrumentos. Então, vai ser um trabalho denominado Catálogo de Instrumentos. Esse é o próximo trabalho, já valendo para o terceiro bimestre. E, como eu disse, o roteiro, semana que vem, eu deixo com vocês, tá certo? Lembrando, né, que nós temos que fazer a nossa avaliação, tá certo, gente? Eu queria só saber de vocês se eu posso liberar o link amanhã, se vocês querem ficar com ele aí, entregar a avaliação para mim segunda-feira, ou eu libero o link na segunda-feira. O que vocês acham? Porque tem aluno que não quer estudar sábado nem domingo, né? Mas também não precisa estudar sábado nem domingo. Se eu liberar o link amanhã cedo, aí vocês vão me entregar a prova na segunda-feira à noite. Vai, tá? Sendo esse prazo aí, por mim, tá tudo bem.
Então, veja bem, vamos lá então. Amanhã, até meio-dia, eu libero o link para vocês, tá bom? Da prova. E aí vocês vão me entregar a prova na segunda-feira à noite. Ok. Quem quiser Tudo bem também. Quem quiser estudar no sábado e domingo, beleza, sem problema. Quem não quiser, ele vai ter condição de ficar a sexta-feira toda fazendo e a segunda-feira também. Ele vai ter bastante tempo aí para fazer. Se quiser usar o final de semana, fica a critério, né? Mas não é obrigatório. Tá bom, gente? Combinado. Os trabalhos referentes ao segundo bimestre, quem não entregou ainda poderia agilizar também e enviar para mim para iniciar as correções. Tá bom? Então, gente, é isso. Um abraço para vocês. Fique com Deus aí, tudo de bom. A avaliação, ela tá bacaninha, tá de acordo. Acho que vocês não vão ter dificuldade, não. Né? Tá bom, gente? Um abraço aí. Falou, Edilson. Até mais. Tchau. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.